Começa agora, senhor e senhora Sarri. E já vou começar com uma pergunta. Uma pergunta que talvez você nunca tenha feito dentro do casamento. Quem você se tornou? Quem você se tornou dentro do casamento? A pergunta, acho que a melhor pergunta é quem você se revelou no seu casamento. Porque a gente revela o que a gente recebeu lá na infância. Repetindo os padrões dos nossos pais, porque nós somos reflexos deles. Concorda? Eu concordo. Quantas de nós, mulheres, não culpam o cônjuge? E até mesmo os maridos, né? É sempre culpa do outro. É sempre culpa do outro. E talvez no decorrer do casamento a gente vai se revelando através da conduta, do comportamento do seu cônjuge. Você vai ter comportamentos às vezes que nem você conhecia. Exatamente. Não é isso? É. A gente pode começar a analisar alguns comportamentos nossos que são a repetição dos nossos pais. Em alguns momentos, às vezes extremos, que vem um reflexo, você reage involuntariamente, de forma inconsciente. E se você parar para pensar, vem lá de trás. Você está copiando, provavelmente, do seu pai, no caso do homem. Sim. E muitas vezes a gente fala, mas eu não era assim. Ele me fez ser assim. Ou ela me fez ser assim, não é isso? É. Não, ela na verdade, o que eu fiz foi provocar uma situação parecida com o que você está acostumado a viver lá atrás, e você reagiu com aquilo que você registrou. É como se você tivesse me mostrado um alimento que me fez ter lembranças do passado? Não, é o reflexo daquilo que está gravado, que você registrou mesmo. Você registrou, está gravado, mas você nem sabe. E aí quando vem uma situação extrema, aquilo vem de forma involuntária, sim, inconsciente até, e quando você percebe, você já reagiu igual o seu pai ou a sua sim, mãe. Isso é muito interessante, né? Porque é uma realidade muito forte, às vezes pesada. E agora, depois desse vídeo, algumas pessoas estão perguntando, mas você está me dizendo que isso também é culpa minha? Mas isso é sobre culpa? Não, não é sobre culpa. Culpa é algo muito pesado, mas eu vou dizer responsabilidade, a autorresponsabilidade. A responsabilidade passa a ser sua? Sim, com certeza. É minha. A reação é minha. Aqui, a pergunta que eu vou fazer para ele é mais ou menos aqui o que a gente já estava falando no começo. Um casamento molda uma pessoa, muda a pessoa, ou um casamento revela quem essa pessoa já é. O que você acha? O que você me diz? Eu acredito que ele revela. Revela quem a pessoa é. Porque ela vai mostrar aquilo que ela aprendeu, que ela registrou. Então, ele revela realmente que você é de verdade. Porque muitas das nossas reações são exatamente iguais à do meu pai, por exemplo. Você não acha? Então você me fala que é sobre uma repetição de padrão? Você, lá atrás, talvez na sua infância, você tenha visto algo e agora, sem perceber, a tua mente traz isso para o consciente e você meio que projeta? Sim. É sobre isso? É. Você às vezes se coloca numa situação que inconscientemente é a mesma que você viu os seus pais lá atrás. Ou viveu, né? Com certeza viveu, e aí você reflete exatamente a reação do seu pai, porque você viu a sua mãe fazendo uma coisa, e aí você reflete o que o seu pai, sim, a forma que seu pai reagiu. E aí, marido, isso é culpa dos nossos pais? Não. Não é culpa deles, não. Sim. Na verdade, não é culpa deles, nem é culpa nossa. Talvez eles tivessem tido a responsabilidade lá atrás. Mas a partir do momento que a gente
compreende essa linguagem, a responsabilidade passa a ser nossa. A partir do momento que, nem quando entra em compreensão, até mesmo quando na vida adulta, quando a gente percebe, opa, essa responsabilidade agora passa a ser minha. Porque é que eu estou comendo de um alimento que não está me fazendo bem, que é indigesto, e eu escolho continuar comendo. Sendo que a responsabilidade agora passa a ser nossa, cabe a mim ter o poder de autoridade, identidade. Esse é o tema de hoje, identidade, não é isso? Identidade, sim. O poder de escolher você permanecer comendo aquela comida que já não te faz bem e seguir um outro caminho. É possível? É possível. Você pode mudar o cardápio, sim, até porque você vai alimentar o seu filho, por exemplo, que é um outro assunto, mas ele vai aprender. Mas vai continua, repetir. Né? Continua, claro. Você vai dar continuidade àquilo que você recebeu. E é isso que a gente não pode. Que a gente precisa mudar. Né? Nossa, e você trouxe algo que nem está no roteiro e é extremamente importante. Quando você permanece comendo do mesmo cardápio que já te ofereceram, automaticamente teus filhos aprendem, eles são o espelho. Sim. Ele vai continuar comendo o mesmo cardápio. Mas quando você escolhe fazer o seu próprio cardápio, a probabilidade deles repetirem é menor, certo? É menor, lógico, eles vão te copiar. Você mudou o padrão, sim, ele vai copiar o seu padrão novo. Se o padrão for ótimo, melhor, ele vai copiar aquilo que tem de bom. Mas se você não tem aquele comportamento ideal, ele vai copiar também. Porque nós somos a referência, nós somos a formação, nós que ensinamos, nós que educamos. E eles realmente aprendem com a gente. Sim, isso é muito sério. É muito sério. E quanto mais a gente tem a sensibilidade de compreender essa linguagem, aí você tem muito mais chance de quebrar esse padrão de comportamento e não atravessar gerações. Né? Hoje a gente aprendeu essa linguagem, então os nossos filhos passam a agir diferente. É isso aí. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito hoje que pode agregar? O que você tem feito para comunicar ou para entregar para os seus filhos? Que eles possam ver de uma maneira diferente. Sem repetir os padrões de comportamento, né? Aí você pode repetir a pergunta, né? Olha para o seu casamento hoje e pergunta: quem é você no seu casamento? Nossa. Aí você olha lá atrás, quem eram os seus pais no casamento deles? Também. Aí você consegue fazer aí uma avaliação, né? Uma analogia, como eles são, como eu sou. E eu acredito que você vai achar vários pontos aí muito parecidos, se não idênticos, né? Sim, sim. Você tem uma pergunta para fazer para mim? Não, mas antes eu vou dar dar um exemplo bem pesado. Imagina uma pessoa que casou uma, se divorciou, casou duas, se divorciou, casou três, se divorciou, casou quatro, se divorciou. As quatro estão erradas? Entendeu a pergunta? Aí você analisa, cara, as quatro estão erradas, eu repeti o mesmo padrão 4 vezes, estraguei tudo 4 vezes, 5, 6, não importa. Você parar para olhar e falar, caramba, 6 erradas? As 5 erradas? Não, é uma repetição, com certeza, é uma repetição de padrão. Você nem sabe por que está agindo assim. Infelizmente também não dá para culpar, você não pode culpar. O cara, quando não tem consciência, não tem clareza do que está acontecendo, você não pode culpar. Sim. Quantos de nós não estamos culpando uns aos outros, né? Ele é o culpado, ela é ocupada. E muitas vezes a gente não consegue se olhar para dentro. Olhar para ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não consegue parar e fazer perguntas. Meu Deus, mas quais são os motivos que levam o meu marido a ser assim? Quais são os motivos que me levam a ser tão reativa? Porque eu já fui muito reativa. Só que por muito tempo eu não me perguntava: por que é que eu sou desse jeito? Quais são os motivos que me levam a ser tão reativa, tão enérgica?
quais foram os motivos que levaram o meu marido, né, a ser desse jeito ou de outro. Não, a gente tem o hábito somente de apontar. Mas ele é assim, eu não aguento mais, eu tô cansada. E aí vem a pergunta. Você acha que as feridas da infância aparecem no casamento? Não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. E é onde a gente precisa parar e se analisar. Poxa, mas ele tem parcela de responsabilidade dele. Lembra que é 50-50? É 50%. Responsabilidade sua, 50%. Responsabilidade minha. O que eu faço com esses meus 50%? E aí aprender a olhar para mim mesmo. Como eu posso fazer para comunicar de uma maneira diferente? Como eu posso fazer para quebrar os padrões de comportamento que eu carrego de muitos anos, lealdades infinitas, onde de uma forma involuntária eu provoco situações para viver o mesmo cenário praticamente que eu vivi na infância, porque isso já aconteceu muitas vezes no nosso casamento. Você consegue involuntariamente criar uma situação que te leva para a mesma dinâmica que você vivia lá quando você era criança, para fazer você reagir da forma que o seu pai reagia. É surreal. Mas é verdade. Sim. É verdade. A gente já parou para analisar. Sim. E a gente consegue provocar uma situação muito parecida para colocar o mesmo cenário. Eu acredito que muito tempo da nossa vida, do nosso casamento, o tempo que a gente viveu, uma boa parte foi uma desordem. Posso dizer assim, marido? Pode, porque é falta de organização. Você coloca as coisas no lugar errado, a palavra errada no lugar errado, no momento errado, se posiciona de forma errada, reage de forma errada. Aí tem o problema do silêncio, se fecha, se afasta, aí quando volta fala alguma coisa que não encaixa, o assunto não tem a ver, e você acaba piorando. Sim. E aí quando a gente entra em ordem, o que é ordem? É cada um no seu quadrado. É a gente aprendendo a se compreender, a se olhar com mais empatia. Mas eu só consigo, como que eu posso falar? Eu só consegui te olhar quando eu compreendi o que você carregava. Compreendi as suas dores, as suas faltas. Eu fico até emocionada, porque de verdade foi assim que eu comecei a compreender. Compreender o tamanho do fardo que você vinha carregando. E quando eu compreendi, eu fico emocionada, de verdade. E aí eu passei a conversar com ele, a compreender mais a dor dele. E não a cobrar, mas a pontuar. Como a gente pode fazer? Ele também foi buscar ajuda, né? Fez a parte dele e eu comecei também a fazer minha parte. Só assim nós aprendemos a nos compreender, foi isso? É que tem uma barreira bem grande para ser quebrada aí, né? Nossa. Sabe qual é, né? Não, é fantasioso. Ah, sim. Sabe qual é? Qual é a palavrinha? Orgulho. 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 Para te levar para a humildade, de aceitar, de entender, porque às vezes ela vem falar coisas que a gente não posso negar que às vezes é duro de engolir. Passa atravessada aqui, mas tem que passar. Tem que ser humilde para entender. Jogar o orgulho no lixo mesmo. Essa é a maior barreira. Vocês perceberam, né? No vídeo anterior, eu não sei, eu acredito que ele tenha falado muito de orgulho. Então vocês vão ouvir aí muita palavra orgulho. Porque o orgulho é o gigante, né? É o gigante da nossa vida, da vida de todo mundo. Quebrar o orgulho e aceitar. E você, quando passou a compreender os fardos que eu estava carregando, você começou a me olhar como? Como você começou a me ver? Na verdade, não é necessariamente te ver, mas agir. O que muda é a atitude.
Que não adianta eu ficar vendo e apontando, olha, você é assim, você fez isso, sua mãe, o seu pai, você tá trazendo. Não. Eu mudo o curso. Eu mudo o curso. Porque é a minha reação que vai melhorar a situação. Perfeito. A gente não muda as pessoas. A gente contorna. A gente muda a nossa atitude e conduz as coisas para um melhor resultado. Você pode repetir isso de novo? A gente não muda as pessoas. A gente não muda as pessoas, a gente muda o ambiente. A gente muda o nosso comportamento, nós mudamos o nosso comportamento. E isso muda o ambiente. E reflete nela, com certeza. Pode testar. Pode testar. Reflete. Sim. Reflete nela. São coisas pequenas, tá? Não é nada absurdo, mas o orgulho impede. O orgulho da gente impede. Não vou fazer para ela tá me provocando. Não é. Às vezes é aquele involuntário, inconsciente que vem lá de trás, que é o ambiente que ela recebeu. E se você entender, você consegue contornar e conduzir para um resultado melhor. Sim. E vai passar, pode ter certeza, porque ela vai... a sua reação diferente, às vezes, chega a um ponto de constranger ela. E ela vai perceber. Perfeito. Não de uma forma maldosa, tá? De uma forma leve. Ela vai se sentir constrangida. Nossa, ele não reagiu da forma que eu queria. Porque eu queria alguma coisa mais violenta, mais radical. Um padrão, né? Isso, eu queria alimentar um padrão, essa é a palavra. Sim. E eu não consegui. Só que quando você não consegue e percebe, aquilo salta na sua frente. Sim. Nossa, olha o padrão aí. Sim. Isso é sensacional. Porque quebra, né? Quebra. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso não é ruim, olha que legal. Isso não é ruim, isso é bom. Quando ele fala constranger, é a gente simplesmente deixar de ser um pouquinho quem a gente é e aprender a comunicar de uma forma diferente, que a gente vai falar de comunicação em outras situações. Mas quando você entrega uma comida diferente, o outro se surpreende, fala assim, nossa, ele tá diferente. Porque às vezes... E aí você, na hora, quebra essa vontade de se alimentar do que você viveu no passado. Porque às vezes, vamos fazer um exemplo simples. Ela pode vir com uma comunicação mais agressiva. Sim. E eu vou falar, tá bom, amor, tá tudo bem. E ela vai fazer o quê? Nossa, ela fica no vácuo, né? Ela esperava uma reação violenta e não aconteceu. Isso nunca aconteceu com a gente, né, marido? Não, imagina. Não. Não, né? Não, claro que não. Ele sempre com um tratamento de silêncio, né? Sim. Me provocando. E eu mais comunicativa, mais elétrica, mais reativa. Pra não falar faladora, né? Mas é isso aí. Isso nunca aconteceu. Não, claro que não. De jeito nenhum. Mas agora tá bem equilibrado. Porque a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Sim. Porque o fato de eu parar de fazer silêncio não significa que eu tenho que falar mais do que deveria. Então existe a moderação dos dois lados para a gente conseguir criar uma dinâmica saudável e uma comunicação melhor. Sim. Na verdade, eu não sei se era o silêncio em si, mas acredito que os homens geralmente eles são mais curtos e objetivos. Não quer dizer que todos sejam assim. Não necessariamente. Eu acredito que tem cara que já é desbocado, sai falando, bate no peito, mete o pé na porta. Tem cara que se fecha. Esse era o ambiente que eu aprendi. Entendeu? Se o meu comportamento é me fechar e ficar no silêncio, esse é o ambiente que eu aprendi. Talvez o ambiente de outra pessoa seria chutar tudo, meter o pé na porta, sair falando, gritando e pegar o carro e sumir, enfim. Mas eu fecho a boca e fico quieto. Ela quer resultado, ela quer reação da minha parte, ela não consegue. Então aí piora. Sim. Entende? Porque eu não entrego o que ela quer. Verdade. Entende? Então ela está esperando aquilo que ela aprendeu. Ela quer uma briga. Verdade. Vamos supor, ela vem falar que é uma briga, que é um resultado na mesma altura, ela não consegue. Esse é o padrão, é querer receber aquilo que você viu lá atrás. Sim. E como é que a gente, na verdade, depois que aprendeu essa linguagem,
a gente tenha nos posicionado diferente. Como? Tem várias formas de você conseguir controlar isso. Quando você vê que o clima está esquentando, você espera um pouco, você fala, ó, depois a gente conversa, agora não vai dar, me dá um tempo para baixar o nível da adrenalina, a gente conversa com mais calma, sai 5 minutos para caminhar, respira, respirar faz muito bem, tá? Respirar, ajuda a acalmar, e aí você consegue controlar, porque a gente, quando tá reagindo, a gente não tem consciência. Verdade. Mas quando você tem consciência antes de reagir, você consegue fazer isso. Você se afasta um pouquinho, tá tudo bem, vamos conversar agora, dá para conversar, não dá, depois eu volto. Na humildade, dá para conversar agora? Não. Então tá bom, depois a gente conversa. Ou agora eu não estou bem, a gente pode falar depois, aí um vai respeitando também o espaço do outro. Respeitar o espaço do outro é muito importante, e eu acredito que as coisas vão se equilibrando, né? As coisas vão se equilibrando porque um está num nível, outro está no outro, e esse exercício faz com que atinja a mesma frequência, né? Vamos dizer assim, né? Sim. De repente chegar na frente da mesma frequência. Não é. Não é nada. Não é fácil, não é mágica, mas existe aí algo chamado esforço. Eu amo a minha família, vale a pena lutar por ela. Então vale a pena, não é me moldar ao outro, mas vale a pena sim, com toda certeza. O que eu posso fazer para contribuir com o outro? O que eu posso fazer para renunciar àquilo que está ferindo o meu núcleo familiar? Porque isso é muito importante. Quebrar um padrão é extremamente doloroso, mas eu acredito que perder uma família é muito mais doloroso ainda. Por conta de orgulho. Aí dói. Cutuca a ferida, aí dói. Então vale a pena quebrando esses padrões aos pouquinhos, e não é sobre se moldar, mas é sobre você aprendendo a criar uma nova versão de si mesmo, alimentando a sua melhor parte. Sério isso, né? Muito, muito sério. Muitas vezes a gente está aqui hoje falando sobre identidade e a gente acaba em setting analítico, num processo terapêutico. Eu trabalho muito sobre identidade, sobre autoconfiança, e muitas vezes a gente pode confundir. Não, eu tenho agora a minha identidade, é tudo para mim, é tudo por mim. Opa, calma lá, não é sobre isso. É sobre eu me alimentar do que é melhor e aprender a transbordar no outro, no meu núcleo familiar ou de quem está em volta. Isso na verdade, é essa a ideia. É sobre eu aprender a saber quem sou eu, escolher ser uma melhor versão de si mesmo, mas alimentar a melhor parte que eu carrego. Porque eu acredito que a gente carrega ali, né? Tem uma partezinha nossa que é meio sombra, sabe? Sim. Que é meio... nós não somos anjinhos. Também eu acredito que tem uns demôniozinhos ali, uma parte né, meio escuro. Então que a gente aprenda de verdade a alimentar a melhor versão de si mesmo, mas a nossa boa parte. E que cada vez a gente vai deixando de alimentar aquele nosso lado sombra, meio sombrio. Mas isso é um romper aos poucos. O lado sombrio é o padrão ruim. Que a sombra é aquela que vem andando atrás de você, fazendo com que você reaja da forma errada. Sim. E a identidade é não viver pelo que você aprendeu, não ser fiel àquele padrão ruim que você aprendeu. Sim. Criar identidade é formar o seu próprio padrão bom. Mudar o seu padrão ruim para um padrão bom. Aí você assina, aí você tem uma assinatura, sua identidade, que vai refletir nos seus filhos. E na sua família toda, né? Sim. Comportamento saudável, reflete no seu ambiente, vira um ambiente saudável, um relacionamento saudável, esposa, marido, filhos. Eu acredito que seja isso. Você sabe que a palavra tem vários pontos falando sobre isso. Inclusive, marido, Romanos 12:2 fala sobre não se moldem aos padrões desse mundo.
Não é isso? Sim. Mas transforme-se pela renovação da vossa mente. Isso. Não só Romanos 12:2, mas tem outros vários versículos que fala sobre o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas atitudes. Né? Então, Romanos 12:2 fala sobre isso. A gente está falando aqui de casamentos, de padrões que a gente carrega, mas de uma forma dá para aprofundar mais, porque assim, o cara traz para casa o comportamento do trabalho dele. Ele passa mais tempo no trabalho do que em casa. Sim. A esposa é a mesma coisa. Então aí que tá. O ambiente que você frequenta é saudável? Com certeza. Os comportamentos que você tem com o pessoal do seu trabalho são saudáveis? E a ambiência, eu acredito que é um dos pontos que mais molda. É o que molda, porque você nunca vai dominar a ambiência. O seu ambiente de trabalho você não muda. Esquece. Aquele ambiente de happy hour que não é saudável, você também não muda. Esquece. Não muda. Não tem como. Então, mais um ponto, mas também já vai abrir o leque, né, para discutir o que você traz também para dentro. Mas voltando para o ponto aqui, ela fala para a gente não se amoldar aos costumes do mundo, que é tudo que tem de errado por aí. Mas pela transformação da vossa mente é isso. Analisar o que você faz e transformar para o melhor. Sim. É isso, simples assim. Tem várias, né? Eu até fiz algumas anotações aqui. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que tem dentro do seu coração? Amargura, mágoa, tristeza, rancor, revolta. É aquilo que você aprendeu e registrou. Sim. Mas você pode mudar. Ou você vai ficar mais quanto tempo da sua vida carregando tudo isso no seu coração, na sua mente, na sua alma? E aí vira uma pessoa amarga. E como você está sendo dentro da sua casa por conta de dores e feridas que nem faz mais sentido você carregar. Eu acredito que todos nós temos uma dor, uma ferida para lembrar, às vezes, mas que ela possa ser lembrada, que você conseguiu superar todas as suas dores, frustrações, traumas. Não que ela seja um instrumento para ferir outras pessoas. Sabe? Pessoas feridas ferem. Quando eu estou ferida, automaticamente, sem perceber, eu vou ferir. E pessoas curadas curam. Além dessas, tem outros versículos da palavra. Provérbios 15:1, Lamentações 3:4, Mateus do 7 ao 3:5, Lamentações 3:40. Então, é sobre isso. É sobre a gente aprender a cuidar da nossa melhor versão de si mesma. Eu acredito que esteja valendo muito a pena. Sim. Né? Corpo, mente e espírito. É uma tríade. Né? Os três caminhando juntos. A gente tem falado da palavra um pouquinho só por enquanto. No vídeo passado também falou da palavra, falou de Deus. Mas eu quero dizer que aqui não é sobre religião. Não é isso, marido? Não, é sobre princípios. Né? Não é sobre religião, não é sobre placa de igreja. É sobre princípios, é sobre uma conduta. Conduta, comportamento. É isso. Sim.